E aí pessoal, tudo bem? Hoje dia da segunda rodada do Grand Swiss da FIDE, disputado em Isle of Man, evento que a gente falou ontem, dá 2 vagas para o próximo torneio de candidatos. Tivemos a partida do nosso grande mestre Alexander Fier contra o GM ucraniano Andrei Voloktin, 2.664, conhecido pelo seu estilo de jogo agressivo, Voloktin. E, inclusive ele tem um livro de cálculo super avançado e difícil chamado Perfect Your Chess, né? Ou Aperfeiçoe Seu Xadrez, né? Na tradução. Um livro bem bacana, bem difícil. Foi um duelo bem interessante aí na defesa siciliana. A gente vai dar uma olhadinha. Mas antes, deixa o like e se inscreva no canal, que é muito importante pra gente. A rodada teve um grande destaque ali, outra vitória do Caruana, dessa vez sobre o Hans Niemann. Caruana embalado, depois de ganhar o campeonato americano com sobras, começa com 2 em 2 e parece motivado aí para se aproximar do Carlsen no live rating. Faz tempo que ele não estava tão próximo aí com os últimos resultados dele e os maus resultados do Carlsen lá no Catar, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui na partida do FIA com o Voloktin. E4, C5. Aqui a gente está vendo o tempo, né? Começa com 1h40 sempre com 30 segundos de bônus. Isso para 40 lances. Após o lance 40, os jogadores ganham mais 50 minutos. Após o lance 60, mais 15 minutos. Sempre com os 30 segundos de acréscimo. Então, tem bastante tempo no relógio. Partidas podem chegar a durar 7 horas ou mais. Eu já joguei nesse ritmo em Gibraltar e tive partidas que duraram mais de 7 horas. Então, é bastante tempo para pensar. D6, o Voloktin jogou o cavalo C3. Essa ordem às vezes é voltada como uma espécie de anti-Najdorf, né? Se jogar cavalo F6, as brancas têm a opção de E5. A6 para tentar jogar Najdorf, depois de D4, peão toma, cavalo F6. As brancas podem jogar G3 para tentar escapar. O FIA jogou cavalo C6 e o Voloktin abriu. Agora nós chegamos à siciliana clássica, que é o nome dessa variante. O FIA tem jogado com frequência essa linha. O Voloktin jogou a variante Risterhauser contra a clássica, a mais crítica, né, segundo a teoria, bispo G5, E6, e aqui dama D3, um lance que está bastante na moda, em relação ao mais tradicional, dama D2, é uma ideia que tem sido jogada ultimamente. Essa dama, em alguns casos, pode ser utilizada numa passagem para lá do rei, e a gente tem umas posições diferentes em relação à dama D2. FIA jogou bispo D7, lance super normal, roque grande e A6, buscando começar o contrajogo aqui na aula da dama, controlando também a casa B5 contra um salto de cavalo, F4, bispo E7 e cavalo F3 foi o lance aqui do Voloktin. Ele passa o peão primeiro, bota o cavalo atrás do peão, o cavalo que pode apoiar algum E5, evita trocas. Um lance bem tradicional nesse tipo de posição. Dama A5 jogou o FIA. Você vê que ele tem jogado bem rápido aqui nesse início, tudo teoria. Rei B1, lance tradicional. Torre C8 e bispo toma F6, jogou o Voloktin. G toma F6. Tradicional estrutura aqui dessa siciliana clássica, com esses peões dobrados, essa massa de peões centrais aqui das pretas. Os pretos têm o par de bispos e uma possibilidade de avançar ao centro no futuro, porém as brancas têm vantagem de espaço e às vezes podem pressionar o centro com algum F5, atacar com o cavalo ponto E6, forçar um E5 para enfraquecer a casa D5, às vezes atacar o rei. É uma posição muito aguda e desbalanceada, característica dessa variante aí da siciliana.
A ideia também para o Fier era aqui fazer um intermediário, aproveitando a dama em D3, cavalo B4 ataca a dama, depois de dama D2, G toma F6. Tem que ficar de olho em 10 com torre por C3 e dama toma A2. E se A3 agora ele volta e ganhou um ponto de contato aqui com B5, B4 para abrir ela da dama. Era uma possibilidade também esse intermediário cavalo B4. Porém ele preferiu G toma F6, dama E3 jogou Voloktin. E dama C5 jogou o Fier propondo a troca das damas. Em muitos finais o par de bispos é forte com essa massa central, então a tendência aqui é que as brancas evitem a troca de damas por enquanto. Foi o que fez o Voloktin com dama E1. E aqui o Fier jogou B5, começando o avanço na ala da dama. E agora veio bispo D3 do grande mestre ucraniano. Uma outra possibilidade aqui seria E5, interessante sacrifício de peão, ou nem tão sacrifício assim, né, com a ideia de ganhar um tempo com o cavalo E4. Por exemplo, D toma E5, cavalo E4 atacando a dama, dama B6, e uma ideia como dama H4 aqui, né, com um ataque fortíssimo aqui para as brancas, se F5, cavalo F6, cheque, e as pretas teriam problemas. Porém, contra E5, o Fier teria uma ideia muito interessante aqui de ele sacrificar uma peça, com cavalo toma e peão toma, fazendo sacrificando peça por 2 peões, mas com a massa aqui de peões centrais que pode avançar e causar problemas às brancas. Seria uma posição bem complicada, com chances para os dois lados. Veio o bispo D3 então do Voloktin, cavalo B4 do Fier, bom lance. De olho em cavalo por D3 e B4, torre C1, dama B6 e cavalo D5 foi o lance aqui do Voloktin. Uma ideia bem interessante, né? O ponto é que se peão toma, dama por B4 e a estrutura de peões das pretas está arruinada, né? O rei no centro. Porém aqui cavalo toma D3 foi uma excelente resposta aqui do Fier, atacando a dama, né? A dama dele está atacada, mas ele contra-ataca a dama das brancas. E se agora C por D3, aí sim dá para tomar o cavalo trocando as torres antes. As brancas ganham uma peça. Então cavalo D5, cavalo por D3 é uma ótima resposta. Cavalo por B6, cavalo por E1, torre de H por E1. Se tomar a torre em C8, cavalo por F3 e se G por F3, bispo por C8, fica 2 peças pela torre, 2 bispos, a vantagem do lado das pretas. Portanto, as brancas tomam em E1 e o Fier tirou a torre do ataque com torre C5. Aqui cavalo por D7 para tirar o par de bispos das pretas, rei toma, e chegamos nesse final mais ou menos equilibrado aqui. A gente nota uma diferença de tempo, 1h25 aí tem o Fier, 20 minutos o Voloktin. E o Fier teve uma boa posição aqui, saindo da abertura, torre de CD1, torre G8, começando ali um jogo na ala do rei, torre E2 e H5. Esse peão é muitas vezes utilizado para ganhar espaço na ala do rei, impedir um G4 das brancas. Às vezes, quando as brancas jogam G3, claro, com apoio de alguma peça, H4 é uma ideia para quebrar a estrutura das brancas. Esse é um lance bem comum nessa estrutura. Veio C3 aqui do Voloktin, já defendendo aqui o peão de C, dando uma casinha para o rei. Que Fier jogou torre G4, provocando o G3. Poderia jogar um lance como o bispo D8 para ativar o bispo por aqui, ou mesmo usar o bispo para defender o peão de D6 via C7. Em torre G4 tá ok, G3 defendeu o peão de F4 e rei C7 jogou o Fier tirando da reta ali da torre. Rei C2 e rei B6 aqui uma pequena imprecisão, talvez. Aqui seria interessante jogar A5 para impedir o B4 das brancas.
E também começar um contra-jogo aqui, tem 10 de B4, A4 também é possível, por exemplo, se A3, A4 congela a ala da dama das brancas, seria interessante. Veio o rei B6, o Voloktin aproveitou o momento para jogar B4, torre C7. Se a torre vem para C4 aqui, dá para jogar, por exemplo, aqui, uma ideia interessante seria a mesma A4 aqui para as brancas, né? Se B por A4, torre A1, e jogo aqui na coluna A contra os peões fracos das pretas. Veio torre C7 do FIA e rei B3, para apoiar um possível A4 e melhorando o rei, também tirando da reta da torre. O FIA trouxe a torre lá de G4 de volta, torre G8. E agora a torre D3 foi uma pequena imprecisão das brancas. O ponto aqui é que F5 era uma resposta forte, típica ideia para as brancas nessa estrutura, pressionar esse ponto. Cavalo D4, ou peão toma, cavalo D4 é uma ameaça, atacando o peão de E6. Se avançar, liberaria a casa F5, né, para o cavalo, que seria bem forte. Os pretos poderiam jogar E5, mas aí as brancas ganham essa casa D5, daria, por exemplo, para tentar manobrar o cavalo para essa casa. As brancas teriam vantagem aqui. A torre D3, o FIA começou o contra-jogo com A5, uma boa jogada. B toma 5, rei toma 5. Chegou o F5 do Voloktin e torre E8 do FIA para poder defender o peão. Ele poderia jogar o E5 aqui, mas ainda depois de cavalo E1 as brancas têm pequena vantagem, com aquela ideia que a gente já mencionou, em direção à casa D5. Torre E8 tem a ideia de, após cavalo D4, tirar o bispo para defender o peão sem precisar avançar e enfraquecer a casa D5. Ele jogou bispo D8, talvez bispo F8 fosse um pouquinho melhor. O bispo aqui mantém a defesa desse peão, mais tarde pode ser utilizado nessa diagonal e deixa essa fileira livre para a torre, né, para lá da dama. Mas bispo D8 não, ainda é ok. Torre de E D2. FIA jogou torre C4, ocorreu a troca em E6. F toma E6, e aqui o Voloktin jogou um lance muito interessante para colocar problemas aqui para as pretas, foi A4. Não dá para tomar de peão, porque rei toma. FIA tomou bem aqui de torre, mas está sujeito a um cheque aqui, ele vai perder um peão. Só que após uma longa variante forçada, ele poderia chegar no empate, não de uma maneira tão fácil, mas ele teria a chance de empatar aqui, como a gente vai ver. Tudo forçado aqui, rei B6, cavalo toma, torre toma. A ideia das brancas agora é tomar peão de D6 com cheque, e vai cair E6 em seguida. Rei C7, torre toma E6. E aqui o FIA cometeu o erro decisivo, possivelmente esquecendo de um detalhe ali na frente, que foi o lance natural rei D7. Ele aqui provavelmente chegaria ao empate com H4 primeiro. O ponto é o seguinte, se G toma H4, agora rei D7, torre toma F6, torre toma E4. Por exemplo, H5, torre H4, H6, torre toma H2, rei B4, torre H5. Esse final, com um peão a menos, tem muita chance de empatar, embora vai ter que ser demonstrado na prática, mas provável empate aqui, como costuma muito acontecer, finais de torres com um peão só a menos. Outra possibilidade seria H4, G4, agora novamente rei D7, toma, torre G6, torre E2, esse empata mais fácil. Ou se H4 tomar o peão de F6, perdão, o outro peão, torre toma F6, HG3, torre toma. E esse também final com peão a menos deve empatar com a ativa torre das pretas aqui. Que pode ficar atacando os peões ou sendo colocado atrás do peão passado, e a torre branca não vai ficar na melhor posição. Mas
não era tão óbvio assim, H4, e provavelmente ele deixou escapar algum detalhe aqui após rei D7. Toma F6, torre toma E4, e o detalhe agora é torre F5, ataca os dois peões. Ainda tem o H4, né? Se tomar em B5, HG3, HG3, torre G4. Mas o detalhe é que aqui tem o chato torre F4, né? Com ataque duplo na torre do peão, no peão, e o final de peões está perdido, né? Se deixar cair o peão agora com 2 a mais, ganha fácil. Trocar as torres, que foi o que aconteceu na partida, o final de rei e peões está perdido. Que as brancas ganham por um tempo. Aqui, após C4, o Fier abandonou. C4, por exemplo, rei G4, C5, rei H3, C6. Se chegaria nesse final aqui. Se esse peão chegasse na sétima, essa posição seria empate. Dama contra peão, torre na sétima, empate. Mas o peão está na sexta. Isso aqui é uma vitória fácil para as brancas. Então, uma partida muito lutada aí. Vão torcer para o Fier se recuperar. Amanhã tem mais, são 11 rodadas, né? Muita coisa pela frente. A precisão dessa partida foi de 96,9 para as brancas, 88,4 para as pretas. Uma luta muito interessante nessa siciliana. Se você gostou, então deixa o like, se inscreva no canal se não estiver inscrito. Fique ligado aí nos nossos vídeos diários e valeu, até a próxima.